Eu não sei os outros aparelhos, mas esse aqui pode botar para nevar, tá? O da frente, porque aqui faz calor. Aí vocês vão ficar sentados, vai acalmar um pouco. Amém. Bom, irmãos, nós vimos na semana passada esse texto, né? Esse mesmo texto. E na semana passada, ao apresentar esse texto, eu falei para vocês que haviam duas perspectivas a serem apresentadas nesse texto. E na semana passada eu apresentei uma perspectiva apologética. O que significa isso? Uma perspectiva apologética. Vocês irmãos estão me ouvindo bem? Sim? Tá bom. O que seria isso? Eu apresentei a seguinte ideia: só conseguimos compreender bem um texto quando nós entendemos, nós sabemos quem é o autor, para quem foi escrito, o que estava acontecendo na época, qual era o contexto. Né? E, inclusive eu fiz uma brincadeira de que a gente tem a mania de às vezes ler um texto bíblico e a gente lê a história e na nossa cabeça é como se no momento em que a gente está lendo, a história estivesse sendo registrada. Vocês já leram, já se perceberam lendo a Bíblia assim? Né? E aí, por exemplo, você tem o episódio lá em Juízes de Sansão derrubando um montão de filisteus, né? com uma queixada de animal. E, quer dizer, mas como que aquilo foi registrado? Será que tinha alguém dentro de um barril e aí o cara estava olhando por um buraquinho, ou levantava, olhava, o pau quebrando, os filisteus voando, aí ele abaixava e registrava? Claro que não. Os registros não eram no momento do acontecimento, mas bastante tempo depois. A mesma coisa Gênesis. E quando a gente coloca nessa perspectiva, quem escreveu Gênesis? Moisés, inspirado pelo Espírito Santo. Quando Moisés escreveu Gênesis, no contexto em que eles saíram do Egito e estavam no deserto, o Senhor tinha um propósito: se revelar como Deus criador e rei de toda a criação. E por que esse propósito? Porque naquele contexto, vocês têm que entender, olha, Moisés tirou o povo do Egito, depois de aproximadamente 400 anos o povo preso no Egito, cercado de deuses e divindades, e você tem um contexto na época onde as mitologias babilônicas, acadianas e dos povos da época, cada povo tinha uma maneira de explicar a criação. Então, quando eu digo que eu apresentei a perspectiva apologética de Gênesis, o que é apologética? Apologética seria uma defesa de algum ponto específico ou o ataque contra um ponto errado, entendem? Então, por exemplo, existem muitos bons livros de apologética sobre ateísmo. Então, são livros que vão ter argumentos defendendo a fé cristã e o criacionismo ou atacando os argumentos falsos. Então, isso é apologética. Então, Moisés, quando registra o Gênesis, ele está registrando o seguinte: olha, os povos pensam que a criação do universo se deu porque houve uma guerra no céu, onde uma serpente gigante, enorme, chamada Tiamat, lutou contra um deus chamado Marduk, e Marduk então matou essa serpente e dali ele criou tudo. E aí vem Moisés e diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então você tem um confronto direto ao que se pensava na época, tá bom? Então Deus, ele leva Moisés esse registro com o objetivo de libertar o povo do Egito das suas cosmovisões falsas, da sua visão de mundo falsa, dos seus ídolos. O ídolo escraviza, então era necessário quebrar toda a possibilidade de que algum suposto Deus fez alguma coisa, e não o Deus Criador. Tá? Então, essa foi a nossa perspectiva na semana passada. Né? Vimos na semana passada que, a partir de João, o Evangelho de João, nós descobrimos que, no princípio também, era o Verbo, era a palavra de Deus.
e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo dissipa as trevas. E aí lá em João, lá no verso 14 diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós, morou entre a gente, andou entre nós. Quem é esse verbo que se fez carne? O próprio Cristo. O que a Bíblia está afirmando? Que Jesus Cristo, antes de encarnar, de se tornar um ser humano, já sendo Deus, participou da criação de todas as coisas lá no princípio. E nós vimos lá em Gênesis que a primeira palavra registrada de Deus é: haja luz. E houve luz. E a luz dissipa as trevas. Então nós vimos como que Cristo já aparece ali logo nos primeiros versos de Gênesis. E a segunda perspectiva de hoje que eu quero apresentar para vocês é o Éden como o primeiro templo, o lugar de encontro com Deus. Bom, para isso, nós vamos ter por base muito mais, nós tratamos bem os primeiros versos, nós vamos ter por base dos versos 24 em diante. Dos versos 24 em diante. Bom, e disse Deus, produza a terra seres vivos, segundo as suas espécies, gado, animais que rastejam, animais selvagens, segundo as suas espécies, e assim foi. Deus, ele fez questão de revelar a sua vontade, né? Ele vai criar os animais terrestres, ele vai criar, depois de ter preparado a terra, criou os animais, e ele vai falar, o texto vai registrar o seguinte: façamos o homem. Então, Deus faz questão de revelar a sua vontade. Deus mesmo falou isso o tempo todo e cumpriu a sua vontade. Mas ele não falou com ninguém, além de si próprio. Então, Deus ele tinha algo genial em mente. E é interessante que o texto bíblico ele faz questão de registrar. Se os irmãos perceberem, do verso, a partir do haja luz, se eu não me engano é o verso 3, a partir do haja luz, até que chegue no verso 24, ou seja, até que chegue no início do sexto dia, você tem Deus proclamando, né, que a criação aconteça, e você tem um ritmo, você tem uma cadência acontecendo. E o que a gente percebe é que a partir do início do sexto dia, parece que o autor, e aí você tem que entender, por exemplo, quem entende de música aí entende de andamento. Então você está numa revelação acelerada das coisas, e quando vai se falar sobre a criação humana, você tem um desaceleramento. Mais detalhes começam a permear o texto. Tanto é que quando chega no capítulo 2, você tem mais detalhes ainda, né? Alguns vão pensar que é uma espécie de segunda criação. Tem gente, e a gente conversou sobre isso no nosso estudo de quarta-feira, né? Que tem gente que acha que já havia um jardim, mas que quando Satanás caiu, bagunçou tudo de novo, destruiu tudo, e aí Deus teve que refazer. Irmãos, não há base bíblica alguma para você afirmar um negócio desse, tá bom? O que está acontecendo lá no capítulo 2 é como se fosse assim: passamos com um planador por cima da floresta, ou seja, mostrou Deus fazendo, e aí quando chega no capítulo 2, saiu do planador, entrou no helicóptero, desceu, e aí começou a mostrar os detalhes de como foi feito. Então o capítulo 2 não é nada mais do que um zoom do capítulo 1, tá bom? Bom, Deus tinha então um plano em mente, um plano genial em mente, e ele expressa o seu pensamento. Ponto é que a criação revela o seu Criador. A criação, ela funciona como uma espécie de quadro, de um quadro. Já viram um quadro de um artista que sempre tem uma assinaturazinha embaixo? Ou os próprios detalhamentos, o estilo de pintura
Né? Por exemplo, eu não entendo nada disso, mas se alguém que entende olhar um Leonardo da Vinci, ele identifica. E aí ele olha o Michelangelo, ele identifica, mesmo sem estar escrito, para quem entende, né? Porque cada artista traz as características da sua arte. A criação de Deus revela características do Deus Criador. Então, é como se fosse esse quadro, né, pintado, onde nós temos essa revelação. E após ter preparado todo o contexto para a plantação do jardim, e isso é muito interessante, porque na verdade a gente só vai ver isso no capítulo, esse zoom está no capítulo 2. Deus plantou um jardim. Eu não sei se vocês já atentaram para esse fato, e como que, apologeticamente, isso é libertador. Porque qual era o pensamento da época? Os deuses criaram a humanidade, os seres humanos, para servirem de escravos, os alimentando enquanto eles descansam. E é esse tipo de pensamento que vai dar base para uma sociedade, por exemplo, escravista. Porque se os deuses têm escravos, eu posso ter escravo. É esse tipo de sociedade que vai dar base, por exemplo, para a mulher ser inferior ao homem. Porque enquanto os homens trabalham para alimentar os deuses, isso era pensamento da época, as mulheres servem como entretenimento para que os homens continuem animados no seu trabalho. E aí vem o Gênesis, e Deus se revelando e dizendo o seguinte: libertação de idolatria, ou as implicações da libertação da idolatria na vida de qualquer ser humano, implica em perceber que Deus plantou um jardim para você. O que significa que Ele não precisa do teu serviço. Não é o que a gente ouve por aí. O que a gente ouve por aí é que a gente tem que, numa lamúria e numa penura terrível, se matar para poder agradar a Deus. Já ouviram alguma coisa assim? Do tipo, sei lá, dê que Deus te devolverá. Tem uma música aí. Sei nem se... O pessoal tomou vergonha e parou de cantar esses negócios. Nunca mais ouvi, pelo menos. Mas esse tipo de coisa, esse tipo de troca de barganha, ou esse tipo de fala e de ação assim, olha, tem que penar. Eu não vou lembrar agora qual foi o pastor que contou essa história. Mas um pastor contou uma história que ele estava assistindo no YouTube, né? Curiosidade, botou lá num congresso desses aí, eu acho que era o Gideões, não sei qual que era. E o pregador lá, o palestrante, não sei, ele dizendo o seguinte: vocês acham que quando o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo no céu, e se alguém perguntar para ele, por que você está aqui, o que você acha que o apóstolo Paulo iria dizer? Ora, tomei chibatada, passei fome, e tomei correada, e me bateram, e me prenderam, e me arrastaram, e me apedrejaram. E aí esse pregador, suposto pregador bíblico, afirmou o seguinte: enquanto tem gente dizendo por aí que é graça, que é por graça, não é por graça, tem que sofrer, assim como Paulo. Aí dá vontade de chamar essa turma assim num cantinho, sabe, chama num cantinho, abre o texto assim, olha, Deus plantou um jardim e pôs ali o homem e disse: reja, se alimente e domine. Porque você não tem absolutamente nada para me acrescentar, mas eu, que sou todo-poderoso e crio e mantenho todas as coisas, faço tudo para a glória do meu nome e faço por você. Por você. E isso já era libertador na época, para os israelitas entenderem o seguinte: Deus é gracioso. A única coisa que Deus espera de mim não é nada que o acrescente, mas é uma resposta de amor ao que ele já fez. Não sei se você já parou para pensar dessa maneira, mas, por exemplo, quando você pensa na saída do Egito e nos 10 mandamentos,
Se fosse necessário você cumprir regras para ser salvo, para ir para o céu, ou para qualquer coisa parecida, se fosse necessário isso, não seria mais lógico que Deus faria assim, tá a turma no Egito, certo? Aí Deus chamaria Moisés, daí as tábuas da lei e diria assim, olha, fala para o povo que quando eles cumprirem, tem 10 aqui, se eles cumprirem pelo menos 9, eu tiro eles do Egito. Do nosso pensamento religioso, em que nos coloca como centro de tudo, não é o que faria mais sentido? Do tipo assim, eu vou comprar minha saída do Egito. Como? Obedecendo a Deus. No entanto, a graça desse Deus que planta um jardim e que vai dizer, façamos o homem, né, a nossa imagem e semelhança, a graça desse Deus não funciona dessa maneira. Ela funciona assim. Essa turma não vale nada. Raça, e detalhe, né? Que inclusive aquela geração teve que morrer todinha no Egito, no deserto, porque realmente não valia nada. Essa raça não vale nada. Mas por amor ao meu nome. E aí Deus vai, tira eles do Egito, liberta da escravidão, liberta da idolatria, liberta da opressão. E a partir disso, pedagogicamente ensina, agora que vocês são livres, não precisam mais se submeter a como o mundo vive, porque você está livre. Você não precisa mais se submeter a isso. Você vai viver da maneira correta. Toma aqui, os 10 mandamentos. É isso. A vida cristã não se trata de lamúria e tristeza e uma necessidade constante de tentar agradar um Deus que está irado e você não consegue tirar a ira dele. Bom, Deus então se revela e revela a sua vontade. Façamos. Alguns aqui pensam que Deus está se dirigindo aos anjos, né? Mas com quem Deus está falando? Deus está falando com Ele mesmo. Deus é trino, Deus é plural, Deus sempre foi uma comunidade. Por isso que a igreja, a base a base padrão para a igreja cristã é o próprio Deus. Porque Ele sempre foi uma comunidade, o Pai, o Filho e o Espírito. E Ele vai dizer então um com o outro. E é muito interessante, porque se nós lermos o texto, diz assim, verso 24. Produz a terra seres vivos, segundo as suas espécies, gado, animais que rastejam e animais selvagens, segundo as suas espécies, e assim foi. E Deus fez animais selvagens, segundo as suas espécies, e o gado, segundo as suas espécies, e todos os animais da terra que rastejam, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E aí vem o verso 26, e disse Deus, e aí Ele revela essa vontade, façamos. Ou seja, cada animal, né, é feito segundo as suas espécies, segundo a sua espécie. Mas quando entra na questão da humanidade, é um ser completamente diferente de todos os outros seres. O seu valor é muito superior a qualquer outro ser. Irmãos, o que eu vou falar aqui não é que eu sou contra os animaizinhos, não. Eu gosto de animal também, né? Gosto dos bichinhos. Mas só que o valor humano não se equipara ao valor de qualquer outra criatura. Me lembro, algum tempo atrás, já tem um tempo, que houve manifestações porque não queriam que não usassem mais bichos para fazer pesquisa científica. Né? Não sei quem lembra disso. E aí a vontade era chamar esse manifestante e falar, então tu vai ser a cobaia? Né? Porque é o seguinte, nós somos superiores a toda a criação. A toda a criação. Por causa desse façamos. Façamos. Bom, Ele vai fazer o ser humano, eu vou voltar aqui ainda nesse verso, mas Ele vai fazer o ser humano, num primeiro momento, nessa visão macro, Ele vai dizer, homem e mulher, macho e fêmea, né, os fez, a sua imagem, a sua semelhança. Aí quando Ele der o zoom, é que Ele vai dizer como é que Ele fez um, depois como é que Ele fez outro, tá? Mas nós temos então ali, em todo esse processo, Deus com um plano eterno de criar um ser à sua própria imagem e à sua própria semelhança.
e ele prepara o local para esse primeiro encontro. Ora, o que é o local do encontro com o Senhor? Dentro de uma linguagem religiosa, nós chamamos de templo. Templo. O local do encontro com o Senhor. Deixa eu aproveitar aqui, isso nem está aqui no texto, na minha preparação, mas deixa eu aproveitar aqui e deixa eu já desfazer uma certa questão aqui. Sim, se criou uma prática de chamar o local que a gente se reúne de templo, né? Embora aqui a gente tenha essa vantagem de estar num colégio que ninguém nunca vai chamar isso aqui de templo. É um auditório de um colégio, né? Mas se criou essa prática de se santificar um prédio, dizendo aquilo é o templo do Senhor. No entanto, entendendo que o templo é o lugar de encontro, nós temos ali então o Deus Todo-Poderoso, Soberano, que cria homem e mulher e começa a se relacionar com eles, a se apresentar para eles, nesse espaço, nesse primeiro templo. Só que o plano final era, na verdade, aquilo que Jesus falou lá na frente, quando ele olha para o templo de Israel e fala assim: vocês estão vendo esse templo? Vocês estão vendo qualquer construção de pedra em que supostamente Deus está preso ali dentro? Isso é assim. Pois é, eu vou destruir isso tudo. Eu vou acabar com isso tudo. Destruirei esse templo e em 3 dias o reconstruirei. Jesus estava falando do seu próprio corpo. Enquanto a primeira humanidade se encontra com Deus num jardim, por causa do que vai acontecer em Gênesis 3, hoje só há um novo, vivo e verdadeiro templo. E não é de pedra. Não é de pedra. Mas o novo e vivo verdadeiro templo é a carne e o sangue, é o próprio Senhor Jesus, que destruiu toda a religiosidade, todo o rito templário, para dizer o seguinte: o acesso agora é em mim, e é por mim. Mas, irmãos, voltando aqui ao texto, nós temos esse primeiro momento, desse primeiro encontro, nesse jardim, né? Eu não vou me deter aqui em muitos pormenores, mas esse jardim, ele tem muitas características com o que depois virá a ser o tabernáculo e o templo em Jerusalém. Por exemplo, a entrada pela porta oriental, a mesma entrada do Éden e entradas principais do tabernáculo e do templo. O fato de você ter querubins guardando, aí você tem no templo Moisés sendo instruído a colocar, enfim. Então o Éden, ele carrega todas essas características, porque o Éden é o lugar de satisfação da vida. Celebração e satisfação da vida. E aí, isso explica por que você vira e mexe tem alguma angústia. Eu não sei se foi C.S. Lewis, eu acho que foi um autor chamado C.S. Lewis, o autor de Crônicas de Nárnia. Quem viu esse filme aí, C.S. Lewis era cristão, mas eu acho que foi C.S. Lewis que falou sobre uma determinada saudade que existe no ser humano, e ele diz algo parecido com o seguinte: se nada neste mundo consegue me satisfazer, me tornar pleno e satisfeito, significa que eu não fui feito para esse mundo. Porque se há uma necessidade no coração, é porque essa necessidade tem condições de ser preenchida. E ela só pode ser preenchida pelo Deus Todo-Poderoso. Então, a falta que você sente, sabe, às vezes ao longo da semana, ao longo do dia, às vezes uma determinada percepção de que um certo vazio, é saudade do Éden. Nós temos então esse lugar de satisfação. E Deus então cria a sua imagem e a sua semelhança. O que significa ser imagem e semelhança de Deus? Eu não sei se isso é comum hoje, né? Mas antigamente o pessoal achava que ser imagem e semelhança era porque tinha perna, braço. Vocês já ouviram um negócio desse? Não?
Antigamente se achava isso. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o que significa? Não, braço, perna, que a gente anda. Então, irmãos, o significado disso é poderoso demais. As únicas criaturas, a imagem e semelhança, em que ele parou tudo, numa cadência rítmica, ele para e diz: vou criar a imagem e semelhança. Irmãos, a imagem, essa ideia de imagem e semelhança, ela também tem uma mesma ideia de símbolo. Imagens sempre refletem uma realidade maior. Então, por exemplo, uma das possíveis traduções de imagem ou interpretações seria sombra. Eu acho que se a gente estiver caminhando, eu e o Berg, bater uma luz, pela sombra vocês sabem quem é quem. A sombra, ela reflete traços do objeto que está sendo projetado. Então, por 4 vezes Gênesis vai usar esse termo. Diz que Deus fez Adão à sua imagem e semelhança. Lá em Gênesis 2, Deus colocou um santuário como um jardim. No santuário do Éden, Adão e Eva refletem e representam Deus como sua imagem. Adão foi criado à imagem do Deus Trinitário para indicar a presença e o reinado sobre a terra. Como imagem de Deus, Adão e Eva deveriam reinar com Deus como reis e representantes de Deus. Então, sermos a imagem e semelhança de Deus significa que somos os representantes de Deus dentro da criação e temos uma missão dentro dessa situação. E assim como Deus reina sobre todas as coisas, no mundo criado somos chamados também a reinar. Domine os peixes, os mares, os animais, plante, cultive, usufrua do melhor com sabedoria, como representante do próprio Deus. Então, o que significa reinar como representante? A tradução grega para imagem pode ser de uma maneira mais simples como um ícone. Um ícone. Então, por exemplo, pensa na sua tela de computador. Tá? Na tela de computador, um ícone é uma pequena imagem que, quando você clica, abre os megabytes do programa que aquilo representa. Aquilo é uma representação, aquilo não é o programa. Você clica naquilo ali e aquilo ali abre os megabytes do programa. Metaforicamente, a humanidade é uma pequena imagem dos terabytes da glória de Deus. Isso é o ser humano. Uma pequena imagem dos terabytes da glória de Deus na criação. Deus, então, ele nos criou como ícones da sua presença poderosa. E o que é interessante? É que ícones não apontam para si mesmos. Ícones, símbolos, apontam para uma realidade maior. É por isso que, às vezes, sabe, essas frases de autoajuda do tipo confie em você mesmo, ou a verdade está dentro de você. Não. Nós só somos os ícones. Na verdade, é a missão do ser humano apontar para o idealizador do ícone, para o verdadeiro ser, onisciente, onipresente e que não passa, que não envelhece. Eu já falei isso aqui de outra vez. Às vezes a gente tem uma ideia de um Deus velho e barbudo, né? Nosso Deus é jovem. Ele tem a gana da vida. Ele não envelhece. Ele não muda. Nosso Deus, ele é um Deus feliz. O que, inclusive, é muito estranho, né? Quando a gente olha para determinados segmentos religiosos e que parecem muito infelizes. Não faz muito sentido. Tem um livro, Você se torna aquilo que você adora. Eu indico para vocês. Você se torna aquilo que você adora. Qual é a ideia? Quanto mais você se aproxima de um Deus que é santo, que é feliz e que é satisfeito,
mais você estará próximo da santidade, da felicidade e da satisfação. E mais você estará pleno. E sabe o que significa isso? Significa, de fato, como nós lemos nos textos da liturgia, abrir mão desse mundo. Porque você simplesmente não precisa de nada que esse mundo possa oferecer. Porque você encontrou o seu libertador, que te liberta da escravidão, que te liberta da idolatria do seu coração. Bom, então, Adão e Eva tinham essa singularidade, né? Representantes de Deus, de modo que a presença deles abrisse o conhecimento de quem estivesse em volta do Deus Todo-Poderoso, que colocou a imagem deles. Algo também interessante, que imagem e semelhança significa que é necessário que algo exista antes para que a outra coisa venha a existir. Ou seja, o ser humano possui sua existência na existência de Deus. Essa é a nossa semelhança com o Senhor. Aspectos. Na teologia, vamos lá, eu vou tentar não dificultar isso. Existe uma coisa que se chama atributos de Deus, características de Deus. E existem atributos que nós dividimos em duas qualidades: atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. O que significa isso? Bom, atributos comunicáveis. Deus é amor. Então, o amor é um atributo de Deus. Esse atributo foi comunicado ao ser humano. Então, nós temos noção do que é, mesmo depois da queda, nós temos noção do que é, nós entendemos o significado disso e a prática disso. Então, nós recebemos de Deus vários atributos desses comunicáveis. Inteligência, raciocínio, senso de justiça e tudo mais. O que nós não recebemos do Senhor, por exemplo, que é um atributo dele incomunicável, que nós não temos noção. Como é que é isso? Por exemplo, eternidade. Ou onisciência. Eu ia falar onipresença, mas com a internet aí, a gente está quase, né? Estamos quase. Mas onipresença, nós nunca teremos de fato ideia da prática desse atributo. Irmãos, tendo sido feitos à imagem e semelhança de Deus, nós recebemos do Senhor esse domínio, essa administração sobre o reino de Deus, sobre a criação. O homem ele foi criado como um perfeito representante, com todas as capacidades físicas e intelectuais, para continuar organizando o caos. Deus organiza, Deus planta o jardim, Deus coloca o homem lá, Deus vai dar os mandatos necessários para esse homem, e a partir dali a ideia, quando ele diz o seguinte: crescei e multiplicai e enchei a terra. Por que ele não disse só enchei o Éden? Porque havia uma missão envolvida aqui. Qual é a missão? Ora, um jardim foi plantado, mas fora do jardim é inóspito. A missão da humanidade é sair do templo, é sair do lugar de encontro, porque teve encontro com ele, e nos lugares inóspitos, manifestar a imagem e a semelhança dele, enchendo toda a terra com a imagem de Deus. Esse era o plano. O plano não era Adão ficar confinado no jardim, mas o plano era dominar e sujeitar a terra e expandir o templo para que toda a criação glorifique a Deus. Percebe então como é que Deus tem um plano missional ou missionário para o ser humano desde o início? Qual é o plano de Deus? É que todos ao seu redor conheçam e saibam que Ele é Deus. Adão, ele tinha que plantar, colher, desenvolver tecnologia, usar elementos criados
para a glória de Deus. A gente diz que Adão recebeu 3 mandatos lá: mandato cultural, mandato social e mandato espiritual. Rapidamente, o que era o mandato cultural? Foi a ordem de governar a terra para Deus e desenvolver uma cultura que glorifique a Deus. Como assim? Você tem ali. Adão ele tem que cultivar e guardar o jardim, a criação. Então, cultivar é fazer o jardim crescer, expandir ele sobre a terra. Guardar o jardim das ameaças. Nós temos aqui um princípio, por exemplo, ecológico, guardar o jardim. Mas também nós temos um princípio aqui tecnológico, científico. Cultivar o jardim. Ou vocês acham que Deus queria que Adão ficasse arando a terra com a mão para todo sempre? Ora, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, com a capacidade criativa de Deus, para usufruir de toda a criação de Deus e a partir dali, tudo que ele fizer e construir para a glória de Deus. É que a gente não pensa nessas categorias. Às vezes a gente tem aquela ideia do bom selvagem, né? De que talvez se Adão não tivesse caído, nós estaríamos no paraíso até hoje, um eterno Tarzan. Né? Só que a gente esquece de quem nós somos de fato diante de Deus. Por exemplo, quando Jesus voltar, o que vai vir? Outro jardim? Vai ter árvore, né? Vai ter, mas é uma cidade. Acho que eu comentei isso no domingo passado. É uma cidade. Então você tem arquitetura, você tem urbanismo, você tem uma cidade gloriosa, porque o ser humano foi gloriosamente feito à imagem e semelhança de Deus, com capacidade para dominar e estabelecer o reino. Adão não ficaria com seus descendentes cantando uga-uga e balançando de cipó em cipó, mas ele ia crescer, ele ia desenvolver. Seres sociais e seres espirituais. Irmãos, lembram que eu falava que a gente tem que entender o contexto da época de quando o livro foi escrito? Por que é muito importante essa imagem e semelhança? No mundo antigo, como é que era no Oriente Próximo na época? Os deuses, esse era o relato deles, né? Os deuses, eles frequentemente, eles estabeleciam reis como seus representantes. Então, por exemplo, no Egito, o faraó, né, o Horus vivo, aquela coisa toda, o representante, né, do deus Sol. Então, os reis, eles eram estabelecidos como imagens da divindade sobre a terra. Então, um rei, ao mesmo tempo, ele poderia colocar imagens de si mesmo, né, nas províncias. Então, vamos lá, sei lá, César, né, imperador romano, dominou a Ásia. O que ele ia mandar fazer? Um monte de estátua dele. Por quê? Para que ficasse claro de quem era aquilo ali. Ora, feitos à imagem e semelhança de Deus, crescei e multiplicai, expanda o reino. Irmãos, o problema todo é o que vai acontecer no capítulo 3 de Gênesis. O problema todo era esse, porque o plano de Deus para o ser humano era um plano glorioso, onde o ser humano foi criado para ser parceiro dele, a partir da criação dele, na expansão do reino dele, do reino criado por ele. Sabe, era para ser assim. Era para ser assim. O que vai contrastar com os mitos da época, né? Os mitos de criação da época. Então, a ordem de encher a terra implica que a terra ainda não está cheia da imagem que reflete agora a glória de Deus. Essa é a implicação. A terra não está cheia da imagem. Encham a terra. A humanidade então recebe a missão de expandir o jardim, de sair, de encher, de dominar a terra. Conforme Adão multiplicasse seus filhos à sua imagem, filhos que continuassem se relacionando com Deus, estes expandiriam a morada da presença de Deus para o caos que era fora do Éden.
Então, como imagem de Deus, nós podemos administrar esse reino a seu favor. E esse era o bom plano de Deus. Mas, irmãos, o que acontece? A gente sabe que não foi isso que aconteceu. A imagem de Deus foi distorcida com a entrada do pecado no mundo, em Gênesis 3. Adão não consegue cumprir a ordem de proteger o jardim, não consegue subjugar a serpente. E a partir disso, nós precisamos de um novo referencial. Precisamos agora, novamente, de uma imagem e semelhança gloriosa e perfeita de Deus, que possa ser o novo modelo para que aqueles que tiverem conhecimento dele, crerem nesse novo modelo como seu modelo pessoal, possam ter acesso ao Pai. Irmãos, não tem outra expressão para o que diz em Colossenses capítulo 1 do que espetacular isso aqui. Isso aqui é lindo. Colossenses 1,15, falando de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. E tudo nele subsiste. Quem é aquele que vai restaurar a missão de Deus? Vai novamente nos reaproximar do Pai, vai mostrar para a gente que não há mais necessidade de viver caído em idolatria, mas sermos feitos à nova imagem, à nova semelhança. O chamado de Deus, assim como foi para Adão e Eva, e eles falharam, agora para nós, a partir de Jesus, continua sendo o mesmo. Quando você anuncia, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Quando você anuncia isso, e você reflete agora essa imagem dele, onde Paulo em Coríntios vai dizer que nós vamos sendo moldados à imagem dele, nós começamos a cumprir aquilo que Adão falhou. A gente começa a caminhar por esse mundo inóspito, espalhando a imagem restaurada de Deus. Qual é a imagem restaurada de Deus? Seu Santo Filho vivendo em nós. Jesus Cristo, a esperança da glória. Eu não sei se em todo o seu tempo de caminhada de fé, se você já tinha visto esse texto de Gênesis dessa maneira. Mas o que eu acho mais interessante nesse texto de Gênesis e nesse trecho da criação e da imagem e semelhança é como o plano original de Deus não era para estarmos longe dele. Porque nós fomos feitos como ícones perfeitos dele, como representantes perfeitos dele. E se esse não era o plano original, e Jesus resolve o problema, sabe o que significa? Que a partir do momento que você entende a história do Evangelho, a história de Jesus, e se apropria da história de Jesus pela fé para você próprio, significa que você pode andar em perfeita relação de paz com Deus Criador. E assim, se você tem alguma dúvida ainda sobre isso, ou se você tinha dúvidas sobre isso, é porque muito provavelmente você ainda não tinha entendido a graça. Você não tinha entendido ainda o Evangelho. Disso se trata a fé cristã. De estarmos reunidos agora nesse novo templo, e que não é isso aqui.
mas ao Senhor Jesus. E de que, estando no Senhor Jesus, a gente tenha como missão para a vida, de que ao sairmos dessas portas para fora, ao começar a segunda-feira até o próximo domingo, nós continuamos sendo feitos à imagem e semelhança de Jesus e não desconectamos a nossa fé da vida, mas aprendemos biblicamente a viver e conectar toda a nossa vida com a nossa fé. Irmãos, que esse desafio dessa realidade corroa o seu coração e a sua alma durante a semana. Talvez possa parecer estranho, o pastor está pedindo para a gente. É isso mesmo. Que o Espírito Santo de Deus vá constantemente no seu coração, lapidando semanalmente, diariamente. Você continua sendo moldado à imagem e semelhança dele, ou você simplesmente desconecta a sua fé da sua vida e no domingo tenta voltar tudo de novo. Irmãos, que a realidade de Jesus como o perfeito Éden, o perfeito homem, a perfeita imagem, seja uma realidade na vida de cada um de nós. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos. Vamos ter um tempo de silêncio e reflexão. Senhor Deus, nós aprendemos na Tua Palavra que o Teu plano original era de estarmos bem uns com os outros e estarmos bem com o Senhor. De que o Senhor tem para cada um dos Seus filhos uma santa e excelente missão, que é espalhar por toda a terra, por toda a criação, quem sabe por todo o cosmos, por todo o espaço, em todo lugar que fique fincado, que fique marcado a tua imagem, que fique fincado, que fique marcado o teu governo. Senhor, mas nós somos seres vacilantes, extremamente necessitados do Senhor, da tua graça e da tua misericórdia, para que essa missão possa vir a ser cumprida. Senhor, pedimos que o Senhor se revele profundamente, tocando corações, mostrando o seu amor, mostrando em Jesus Cristo que o desejo que o Senhor tem para cada filho e filha é de paz e de governo e de reino. Senhor, nos dá consciência disso e apaga do nosso coração qualquer dúvida que tenhamos, qualquer desconfiança que tenhamos do Teu amor, mas que vivamos plenamente, sem precisar se dobrar a nada que Te desagrade, mas plenos e satisfeitos, porque a Tua imagem e a Tua semelhança está sendo resgatada, restaurada em nós, em nome do Senhor Jesus. Era o nome dele que nós oramos. Amém.